Eu sou Augusta de Moura Rocha Coutinho, diretora da AMRC Inteligência Imobiliária. E eu vim apresentar para vocês hoje uma série de conteúdos sobre a nova reforma tributária. Existe uma discussão grande sobre o que vai mudar e o que não vai mudar. E como estou há 33 anos no mercado imobiliário, os meus clientes na imobiliária sempre me questionam sobre vale a pena continuar comprando, vendendo, alugando, administrando imóvel ou é melhor a gente vender? O que a gente faz? Então, a AMRC Inteligência Imobiliária veio para ajudar as pessoas que têm imóveis. Então, hoje eu resolvi fazer essa série de conteúdos que, assim, precisa de uma atualização, vai exigir muita atualização, porque a reforma tributária tá aí, começa em 26, oficialmente, o início dela, né, começa em 26, e ela vai ter um impacto financeiro muito grande em quem tem imóvel. Então, a gente precisa instruir e ajudar quem tem imóvel para resolver pagar menos imposto, vamos falar assim, né, que eu acho que é o que todo mundo quer, mesmo entrando essa reforma. Eu resolvi convidar o meu amigo querido e advogado tributário, Everton Casagrande Eduardo, para nos ajudar a esclarecer algumas dessas mudanças, principalmente em relação a quem tem imóvel e gosta de locar, vender ou comprar imóvel. Tudo bom, Everton? Como é que você tá? Bom dia. Tudo bem, Augusta? Tudo jóia, graças a Deus. É um prazer ter você aqui comigo. Eu acho que tem muito assunto para a gente conversar. Tem muita coisa para a gente esclarecer e tentar ajudar as pessoas a pensarem em tomar alguma atitude, se sim ou se não, se deve ou se não fazer alguma coisa em relação à pessoa física, jurídica, quem administra imóvel. O que a gente pode... eu quero que você vá me ajudar nessa nossa série um pouquinho sobre o que a gente pode ajudar essas pessoas a tomarem as suas decisões em relação ao que fazer com seus imóveis. O que compensa, o que não compensa, se paga imposto, se não paga imposto, se vai pagar mais, se vai pagar menos, porque essa reforma tributária está deixando todo mundo enlouquecido, né? E tem muita coisa que já foi votada, já está valendo, tem coisas que ainda podem ser que mudem. Então, eu acho que vai ser legal essa nossa conversa e eu quero conversar com você, assim, sobre todos os assuntos em relação a imóveis. Não vamos entrar em outros detalhes da reforma, que tem muita coisa aí andando, mas o nosso objetivo é falar realmente para os meus clientes e para as pessoas que têm imóveis começarem a pensar a partir do ano que vem, a partir desse ano oficialmente, a partir de hoje já deveriam estar pensando, porque tem algumas coisas que, em algumas conversas que a gente já teve, que as pessoas já têm que começar a mexer desde já, porque em 26 já começa a valer. Uhum. Como muitas coisas começam em 27 e existe toda uma tabelinha que a gente já pode falar, a gente vai falar nessa série. Então, assim, me conta. A pergunta que ninguém quer deixar de perguntar, vamos falar assim, a pergunta que todo mundo está fazendo. Uhum. Essa reforma impacta em quem tem imóvel? Bom, Augusta... Eu trabalho na área tributária há 26 anos, tá? E dentro desse período de 26 anos eu ouço falar em reforma tributária desde que comecei. Porém, tem uma diferença. Agora, de fato, aquilo que era só uma ideia, aquilo que era uma vontade, ela está sendo de fato implementada e ela vai perpassar por vários aspectos, vários tributos, e vai acabar atingindo a todo mundo. Ou diretamente, a gente veio aqui para tratar um pouco de quem tem imóvel, de quem quer comprar um imóvel, ou de quem quer administrar os seus investimentos, decidir comprar, vender, alugar, né? Muitos, né, têm muitas dúvidas de como os tributos vão se comportar a partir de agora. Então, só para a gente fazer um breve, para a gente se situar no momento, no tempo, porque é bem importante, né? Hoje com a internet, os vídeos eles ficam eternamente, né? Eles ficam eternamente na internet. A gente está gravando essa série de conteúdos em julho de 2025 e pode ser que alguém lá no futuro venha nos ouvir. A gente está tratando das normas vigentes em
Julho de 2025. Isso mesmo. Porque uma coisa é certa. Isso é uma verdade absoluta. Essa frase não é minha. Só tem duas certezas na vida. Que quem nasce um dia vai morrer, e a segunda certeza é que enquanto a gente estiver vivo, a gente vai pagar imposto. Então, é isso mesmo. Dentro desse contexto, assim, tem várias reformas. A reforma tributária ela vai perpassar por os impostos sobre o consumo, vai perpassar sobre os impostos sobre a renda, vai passar sobre os impostos sobre herança. Isso é um aspecto que eu acho que a gente deveria comentar um pouquinho. Vamos falar. Então a gente vai tentar, aos pouquinhos, adentrando nesse assunto, que ele é complexo, mas a gente vai tentar ir dividindo ele aos pouquinhos. E o propósito aqui também não é aprofundar, ter uma conversa tão técnica a ponto de que, pô, que chatice, esse papo é papo para contador ou um papo para advogado. Não, isso é algo para que quem tem imóvel hoje, ou pretende ter, ou que está na expectativa de herdar, ou tem filhos que pretende legar esses bens aos seus filhos, é o momento de começar a estudar, avaliar, e o momento é agora, antes que a regra mude plenamente. E que as novas regras, algumas delas que ainda estão em fase de análise pelo Congresso Nacional, sejam implementadas. Então hoje a gente vai tratar especificamente sobre a reforma dos tributos sobre o consumo. A gente está falando da IBS e da CBS. O que é IBS e CBS? É imposto? É imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços. Entendi. Tá? Que vai substituir o ISS, o INSS, o IPIS, o COFINS, e vai substituir tudo. Eles vão substituir praticamente, vou chamar de 5 tributos. Vai substituir as 2 contribuições, contribuição ao PIS e a COFINS, que hoje é conhecido especialmente pelas pessoas jurídicas, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e vamos colocar também nesse contexto o IPI. O IPI ele é um caso, ele serve para a indústria, né? É o Imposto sobre Produtos Industrializados, mas que vai ter uma tratativa dentro da reforma de um modo um pouco lateral, e a gente não vai precisar tratar dele aqui, principalmente porque sobre imóveis não incide ICMS, não incide ISS e não incide IPI. Então vocês vão perceber que aqui a gente vai falar muito de PIS e COFINS, que hoje é um tributo pago pelas pessoas jurídicas e que serão substituídos pela IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O importante é mencionar por que são 2 tributos e não um só. O imposto, pela sua natureza e pela nossa Constituição, ele é um imposto que a sua receita tem que ser fatiada entre a União, Estados e município. Então eles criaram um mecanismo de arrecadar um dinheiro para sustentar essas estruturas de União, Estados e município. E as contribuições, que é a contribuição, a CBS, cuja administração será exclusiva do governo federal. A contribuição ela não é dividida com os estados e municípios, ela vai direto para o governo federal e é administrada lá com as suas finalidades e destinada de acordo com a lei. Ok? Então, esses tributos a gente vai conviver com a IBS e a CBS, que muitos estão chamando de Imposto sobre Valor Agregado, que é o IVA, né, o famoso IVA, e como são 2 tributos, estão chamando de IVA dual. Tá? Tá. Esses são os tributos que a gente vai conversar. Alguém pode falar assim, mas eu sou pessoa física, eu não sou pessoa jurídica, isso não me impacta. Aí é que está a grande mudança. Impacta. Tá? Porque impacta. A gente está falando da Lei Complementar 214 de 2025, que era um projeto de lei complementar, que foi convertido em lei no começo desse ano, em janeiro de 2025, e tem previsão de entrar em vigor a partir de janeiro de 2026. Tá? Ela entra em vigor ainda de um modo não tão impactante no aspecto do valor da sua alíquota. Por quê? Porque a alíquota básica, somados IBS e CBS, vai ser só de 1%, e há uma previsão que não seja nem recolhido essa IBS, ela vai ser diluída ou compensada com PIS e COFINS, não vai ter um impacto tributário imediato de recolhimento. Tá? Se for ter que ser recolhida conforme a regulamentação que ainda vai acontecer, ela vai ser descontada, você vai ter um abatimento do PIS e COFINS do outro lado. Perfeito?
Perfeito. Então, o que acontece? Por que a gente está tratando que as pessoas físicas também vão ser impactadas? Porque a nova lei estabelece o seguinte: as pessoas que sejam chamadas de, vamos chamar aqui de locadores profissionais, a lei não usa esse termo, a lei usa de locador regular ou contribuinte regular, que ela estabeleceu uma nova regra. Aquela pessoa física que seja proprietária de 4 imóveis ou mais e que tenha uma renda de locação a partir de janeiro de 2025, né? Então essa é a regra. De R$240 mil por ano, vamos fazer uma média aí que, só para ficar fácil essa nossa análise, de 20 mil por mês, quem tenha 4 imóveis alugados, gerando uma renda de 20 mil por mês, que no ano a gente sempre vai calcular essa regra anualizada, de R$240 mil por ano, estará sujeita à incidência da IBS e da CBS. Então, não é só quem tem pessoa jurídica, você também se tornará um contribuinte de tributos que antes você não era. Como é que era a regra anterior? Quem aluga imóveis tem que pagar lá na pessoa física o imposto de renda da pessoa física, com base na alíquota progressiva, né, numa tabela progressiva que sai de 0 até 27,5%. Né? Então, o que acontece? Vamos imaginar que quem aluga imóveis, essa não é a única renda dele em geral. Normalmente é uma pessoa que ela tem, ou é uma pessoa que tem uma renda tributada na sua origem, ou como autônomo, ou como CLT, ou tem outras rendas e apresenta uma declaração. Então, para fins das nossas análises aqui, comparações, a gente vai presumir que o aluguel dessa pessoa já paga imposto de renda. Tá? Vamos imaginar que já pague 27,5%. Com o carnezinho leão lá, né? Que o famoso carnê-leão. O famoso carnê-leão que paga todo mês. Hoje, se ele é um contribuinte que aufere renda mensal mais do que 20 mil por mês, ele já está numa alíquota de imposto de renda bem elevada, certamente mais do que 20%. Certo? Certo. Nesse caso, ele vai passar também a tributar a IBS e a CBS. Hoje, daí você pode me perguntar, tá, Everton, e quanto é que vai ser essa alíquota? Veja, não há uma definição hoje ainda. Existe a necessidade de ter uma resolução definindo qual é a alíquota da IBS e a alíquota da CBS. Mas se fala que essa alíquota do nosso IVA, né, é conhecido no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, do Imposto sobre Valor Agregado. No Brasil, essa alíquota tende a ser de pelo menos 28%. Né? A gente deve ser, certamente, o número 1 do mundo com a alíquota de IVA mais alta do mundo. Certo? Vamos ser campeões em alguma coisa. Aí é que tá, né? Então, dentro desses 28%, existe, por conta, para que não haja um impacto tão relevante no começo, se estabeleceu um fator de desconto da alíquota, que, para quem tem locação, essa redução ela é de 70% da alíquota, então você vai pagar uma alíquota equivalente a 28% menos 70%, o que dá uma alíquota efetiva de 30% desses 28%. A gente vai chegar numa alíquota de 8,4%. Então veja, se a gente pegar esse número, 8,4%, somados ao imposto de renda que você já paga, que pode ser o 27,5%, você vai chegar numa carga tributária de aproximadamente quase 36%. Esse número dá 35,9%. Né? É pesado. É pesado. Então, por isso que tem que ter um estudo justamente para você tentar pagar menos, né? Vamos fazer inteligentemente, vamos ter uma inteligência para conseguir ver o que a gente consegue resolver para continuar mantendo seus imóveis locados, né? Eu acho que isso é bem importante. Existe aí muitas pessoas, né? Aquelas que detêm aí um número de renda de locação normalmente acima de R$10 mil. Normalmente quem tem uma renda de locação acima de R$10 mil de modo recorrente, já considerou, já teve uma recomendação lá do seu contador, do seu consultor tributário, do seu advogado, de por que você não abre uma administradora de bens e tal. E isso é uma jornada que a gente sabe que é muito consolidada hoje. Todo mundo conhece bem essa regra, né? Uhum. E a gente sabe que quando leva um imóvel para ser
administrado pela administradora de bens, a carga tributária atual, nem falando da reforma, ela é menor do que os 27,5%. Ela começa lá nos seus, vamos usar de referência o número 11,33%. Como é que eu componho esses 11,33% hoje? Eu tenho lá 4,8% de imposto de renda da pessoa jurídica, 2,88% da contribuição social sobre o lucro e somados 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Somados, tudo isso dá 11,33%. Que é o que paga hoje a pessoa jurídica. Que é o que paga hoje a pessoa jurídica que tem uma alocação, né, acima de 10 mil por mês, paga isso de carga tributária. Se a tua receita mensal com locação for acima de R$ 62.500 por mês, a tua carga tributária não é de 11,33, ela vai para 14,53. O que ainda é bem menos do que a pessoa física. O que ainda é bem menos do que os 27,5% da pessoa jurídica. Veja que mesmo tendo o custo do contador, né, todo mundo sabe, mas abrir uma pessoa jurídica tem que ter um contador, tem o custo do contador. Certamente os honorários do contador, e ele merece esse honorário para cuidar da empresa, dada a quantidade de obrigações que ele tem que entregar. Declarações e números. A responsabilidade, né? E o conhecimento que ele tem. Porque também os sistemas vão ter que se adaptar, né? Os sistemas, os softwares vão ter que se adaptar para fazer tudo isso. E a pessoa física hoje vai ser bem mais complicado ali em 26, 27, 28, fazer essa conta, né? Eu acredito que quem tem imóvel vai precisar muito de um contador ou de um tributarista, de alguém para ajudar, porque a pessoa não vai mais conseguir sozinho, é muito difícil, sem ter um conhecimento, saber que se está oferindo certos impostos para você não ter problema lá na frente e depois na receita, né? É uma coisa bem importante também da gente falar, que as pessoas vão ter que começar a se adaptar também, não só com seus imóveis, mas com quem vai contratar para poder resolver os impostos e pagar direito e saber que está sendo bem instruído, porque às vezes você pega um contador que ele vai jogar lá em qualquer lugar. Não, mas ele não estava levantando, fazendo um estudo para dizer, não, mas se você fizer dessa forma, você paga menos. Né? Então, eu acho que isso também é bem importante a gente falar que a gente tem que ter uma empresa que assessore uma forma atualizada e que também esteja lá na frente sabendo o que vai acontecer, né? Eu diria assim, a gente está saindo de um sistema que já é conhecido para um sistema que ele é um pouco mais sofisticado na sua sistemática de apuração, porque a gente está tratando, quando a gente fala de pessoa jurídica, é importante lembrar uma coisa, quando a gente fala de administradora de bens, em geral a gente está falando de uma empresa que apura os impostos com base no regime do lucro presumido e não do lucro real. Então eu nem vou trazer esse assunto, é bem técnico, bem específico, em geral é pelo lucro presumido, cuja sistemática de tributação se dá com base só na receita da alocação. Eu não me preocupo muito até o final desse ano, a gente não vai se preocupar nas pessoas jurídicas sobre o quanto eu gasto, o custo, porque como os impostos são calculados sobre a receita da alocação e não considero as despesas de um modo geral, isso não era uma preocupação. O novo sistema ele traz uma questão um pouco mais sofisticada, que é a questão de débitos e créditos. Eu vou apurar um débito lá de IBS, de CBS, mas sobre os meus custos da administração da locação, eu vou poder tomar créditos sobre aqueles insumos, vou chamar assim de insumos, tá? Sobre aqueles serviços para dar manutenção no imóvel. Uma pintura, trocar o piso, fazer uma reforma hidráulica, elétrica, então você vai conseguir abater. Exato. Até o custo, a nota fiscal do próprio contador, que ele vai... O contador mensal. Também vai pagar a IBS e a CBS, ele vai emitir uma nota contra essa empresa, que vai ter destaque desse imposto, que vai dar um créditozinho a ser abatido. Então, é um sistema um pouco mais sofisticado. A gente estava até conversando numa outra oportunidade, né, Augusto? Eu falo que a gente está vivendo uma mudança dos veículos, né? Em que a gente tinha veículos a combustão e hoje a gente tem veículos elétricos ou veículos híbridos. Eu diria que a gente está fazendo exatamente essa mudança. É como se a gente tivesse acostumado a fazer uma viagem com um veículo a combustão, que a gente meio que já sabe mais ou menos quantos quilômetros por litro o carro faz, a gente já conhece a estrada, a gente sabe como essa estrada se comporta, a gente sabe as curvas e sabe quanto vai gastar para sair daqui e ir até o litoral.
A gente está indo agora para um sistema, para um regime que é como se você tivesse agora a obrigatoriedade de não mais ir num carro a combustão e você vai num carro híbrido, que tem os dois sistemas e por um tempo a gente vai ter que conviver com o sistema a combustão e elétrico. Fazendo isso, a gente vai ter que conviver com esses dois sistemas até que em 2033 o nosso sistema a combustão, o sistema anterior desses 5 tributos que nós falamos, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI que vão desaparecer, vão ser substituídos só sobre a IBS e a CBS. Mas até lá tem uma curva de aprendizado. E isso, quem vai ajudar o proprietário do imóvel, aquele que administra imóveis, ou que está pensando em comprar e vender, vai ser aquela pessoa especializada. Vai ser aquele administrador dos imóveis que tem bom conhecimento ou pleno conhecimento de como vai funcionar a questão tributária. E aquele que não tem, eu falo assim, você é especialista em imóveis, né? Sim. Você não é especialista em tributos. Não. Eu não sou especialista em imóveis, mas conheço bastante de tributos. É essa junção, essa união de conhecimentos que vai tornar seguras as decisões para esses investidores, para esses administradores de imóveis, de continuar ou não até investindo nesse tipo de investimento. Porque até eu acredito assim, que tudo depende, né? Depende de quantos imóveis a pessoa tem, depende do custo que ela tem, depende de quanta renda ela tem. Eu acho que a gente não tem uma resposta certa, né? Então eu vou sair vendendo tudo porque eu vou pagar mais imposto. Não, você já está me dizendo agora de que a pessoa vai ter um benefício quando fizer algum investimento, alguma coisa no imóvel, ela vai poder ter esse tributo de volta. Perfeito. Então, eu acredito que não existe uma resposta certa. Se vale a pena continuar alugando, se vale a pena comprar, vender. Tudo depende da pessoa, do levantamento do estudo, do que ela tem, o que ela não tem, qual é o objetivo dela. Porque tem gente que eu tenho vários imóveis, mas eu quero deixar para os meus filhos, mas está na pessoa física. Então, será que eu transfiro, faço uma holding, coloco numa PJ? A gente já leu, já ouviu, eu, pelo menos, não vale mais a pena, porque você hoje paga muito imposto também, vai mudar. Mas o vai mudar... Você tem que se aprofundar nisso, do que realmente vai mudar. Mas eu vou ter um benefício da manutenção, que não tinha antes, né? Então, assim, e quanto tempo você quer deixar esse imóvel, né, para os teus filhos? Não, eu vou transferir agora, por exemplo, vamos dar um exemplo lá. Eu tenho alguns clientes que têm mais de 10 imóveis na pessoa física. E a gente sempre falando, transfere para uma pessoa jurídica, abre uma holding, porque daí a pessoa diz assim, mas é que eu não sei se esse aqui, porque a renda de alguns imóveis já vai para um dos filhos, o filho já paga o imposto. Mas isso compensa? Vale a pena fazer isso? Não sei, vamos estudar, tudo depende, né? Então eu acho que é por isso que é interessante essa nossa conversa, porque às vezes o teu vizinho falou que você tem que fazer isso. Não, mas espera aí, ele é especialista? Tem que fazer isso por quê? Não, por causa disso. Eu falei, mas você sabia do outro lado que existe isso, isso, isso? Então, eu acho que essa conversa que a gente está tendo é o início de uma pulga, vamos dizer assim, atrás da orelha, que a pessoa vai ficar para saber o que eu tenho que fazer, né? Porque eu acho que a gente tem que abrir os olhos das pessoas que têm imóveis para pensar, refletir, contratar uma pessoa especializada para poder ajudar realmente o que vai fazer, né? O que deve fazer. Porque, assim, a gente sabe que a carga tributária é absurdamente grande e vai aumentar. A gente está vendo isso, né? Claramente. Então não vale mais a pena investir no Brasil? Olha, eu acredito que ainda vale, mas depende, né? Então, assim, não sei se você é dessa opinião também, que a gente tem que realmente estudar caso a caso, mas, assim, vale a pena a gente abrir holding? Porque a gente vê em tudo quanto é canto na internet, um monte de gente falando que não. Hoje vale a pena? Vale a pena fazer a sucessão? A gente já teve uma conversa uma vez também sobre a parte de quanto tempo a pessoa tem o imóvel, né? Isso depende muito. A pessoa às vezes comprou aquele imóvel, mora naquele imóvel há 40 anos e eu quero deixar para os meus filhos, então vou pôr na holding. Só que a pessoa já tem lá 90 anos, 100 anos, não, eu vou transferir agora. Compensa transferir? Assim,
eu acredito que muitas vezes não compensa, porque se a pessoa, o filho resolveu vender porque o pai morreu, e o filho resolveu vender, mas o pai já tinha esse imóvel há 500 mil anos atrás. Não, mas se o filho for vender só depois que o pai morrer, compensa transferir. Não compensa, entendeu? Então, e tudo muda, né? A gente sabe que muda. Se o pai for fazer essa doação em vida, paga bastante coisa. Não, mas ele vai fazer uma PJ agora e vai transferir agora. Tá, mas depois de 2 anos o pai faleceu. Daí o imposto já mudou completamente do que tinha lá atrás, quando a pessoa tinha um imóvel há 50 anos, 40 anos. Né? Então, são muitos detalhes que precisam ser analisados e com propriedade mesmo para poder ajudar as pessoas a saberem fazer realmente o que vai pagar menos imposto. Que a gente está aqui para auxiliar essa conversa e esse pensamento, essa pulguinha atrás da orelha para dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ou eu não fiz nada em relação a isso. Como vai ter gente que também vai dizer isso? Deixa lá, quando vier o imposto, eu resolvo. Eu vou atrás. Porque a gente sabe que tem várias medidas que as pessoas devem ou podem, se quiserem fazer, esse ano ainda antes de virar. Né? Que se você não fizer antes de entrar 26, você pode lá atrás se arrepender. Lá na frente se arrepender. Né? E uma das coisas todo mundo fala, o ITCMD, vai de 4 para 8, né? Como é que vai ser? Isso não está votado ainda, né? Aqui vale a pena a gente fazer abrir um parênteses aqui para tratar especificamente o chamado imposto da herança aí, né? O imposto da doação, o imposto do testamento, né? Que é o ITCMD. Que é um imposto que incide ou sobre as doações em vida, que é o planejamento sucessório feito em vida, ou na abertura da sucessão, lá quando a pessoa veio a falecer e os seus herdeiros vão ter que pagar o imposto. A gente ainda vive num estado em que o ITCMD tem a alíquota baixa, né? Foi mantido num projeto de lei que foi aprovado no final do ano passado pela Assembleia Legislativa do Paraná, que manteve a alíquota fixa ainda em 4%. Porém, a gente sabe que isso deve mudar. É quase que algo natural, porque vários outros estados do Brasil já adotam uma alíquota majorada. A nossa acho que é melhor, né? A menor de todas hoje. Né? Sim. O Paraná é um dos estados, né, que detém ainda essa alíquota menor. Porém, outros estados, por exemplo, como Santa Catarina, já têm uma alíquota majorada, inclusive sobre um processo de incidência gradual e progressiva, né, que sai de 1%, pode chegar até lá os seus 8%, que acaba ficando com 7, alguma coisa de alíquota efetiva por conta dos fatores de dedução e de isenção. Então, você pega, por exemplo, o Rio Grande do Sul, já tem uma carga acima de 4%, né? A gente que acaba lidando com os clientes mais aqui do sul do Brasil, né? Mato Grosso, de São Paulo para baixo, né? A gente acaba vendo que o estado do Paraná é um dos últimos que ainda tem uma alíquota fixa sobre a lei ainda anterior. É importante mencionar que o ITCMD, ele também é um tributo que está numa pauta de reforma tributária. Existe um projeto de lei, o projeto 108 de 2024, que ainda não teve o seu trâmite todo de aprovação perante o Congresso Nacional e promulgação pelo Presidente da República. Então a gente está num trâmite, mas os sinais demonstram que as alíquotas vão ser progressivas e, mais do que isso, a base de cálculo vai mudar. O que acontece hoje? Hoje existe uma estabilidade no entendimento de qual é a base de cálculo de incidência para fins de sucessão de bens imóveis, por exemplo. Um bem, por exemplo, na pessoa física, quando você tem a sucessão, né? A pessoa veio a falecer e você está transferindo lá do pai, da mãe, para os seus filhos, herdeiros e assim por diante. Os chamados herdeiros necessários. Nessa incidência, a gente hoje já há um entendimento pleno de que o valor de mercado do imóvel é a base de cálculo para a incidência da alíquota do ITCMD. O que se fez ao longo dos últimos anos? Se implementa um planejamento tributário no qual eu abro uma holding,
patrimonial, transfiro esses imóveis antes para a holding patrimonial. Antes do falecimento. Antes do falecimento, constituo essa empresa, integralizo esses bens imóveis dentro dessa administradora de bens. A incidência de ITBI, tem todo um regramento do ITBI nesse caso. Há exceções, a gente não vai entrar nelas agora, quais são os aspectos, mas hoje é quase ponto pacífico a incidência de ITBI nessa transferência. Só que essa transferência, pela legislação em vigor atualmente, é possível que seja feita a valor de custo de aquisição. Então, por exemplo, você pode ter um imóvel que você adquiriu há muitos anos atrás, lá que o legador, né, o legante está fazendo esse planejamento, ele vai incidir sobre o valor de R$100 mil como base de cálculo, se ele fizer isso com um planejamento organizado. Por exemplo, um imóvel que vale R$1 milhão, mas ele comprou por 100 mil. Ele transfere esse imóvel para dentro da holding, eu emito cotas em favor desse patriarca, né, ou matriarca, em favor deles, e essas cotas é que são doadas. Existe um entendimento hoje meio que pacífico, que dependendo de quanto tempo houve essa integralização e no momento que é feita a doação das cotas para os filhos, essa doação é feita pelo valor patrimonial contábil. E o valor patrimonial contábil, como regra, reflete o valor do custo da integralização. O que acontece com a nova lei, essa que está em projeto, é que há um entendimento de que há previsões de que esse movimento deveria ser feito a valor de mercado, mesmo usando a holding como veículo de sucessão, né? Uhum. Isso não está em vigor hoje ainda, a lei não foi promulgada, mas há indícios que até o final desse ano, dependendo, claro, o Congresso Nacional tem que aprovar, tem que ter um ambiente para a total aprovação, e mais do que isso, uma vez que seja, como é uma lei complementar, os estados vão ter a prerrogativa de regulamentar depois as alíquotas. E obviamente que tendo essa lei aprovada, certamente o estado do Paraná não vai ficar isolado cobrando um imposto fixo de 4%. A tendência é que aqui essa majoração e essa alíquota progressiva vai acontecer para fins de incidência. Por isso que tem muita gente correndo para fazer suas holdings e os planejamentos sucessórios agora, sobre a vigência ainda da lei em vigor, e que os tribunais já entendem qual que é a sistemática e eles já têm manifestações entendendo que esse planejamento sucessório é válido e qual que é a base de cálculo incidente sobre essas operações. O que acontece quando a gente tem uma reforma tributária ou que tem uma mudança de legislação? A gente tem o texto da lei fixo que coloca já um novo contexto. Mas as novas interpretações elas também passam a serem implementadas. Você pode ler a lei de uma determinada maneira, como contribuinte, a Receita Estadual, Federal, Municipal pode entender de uma maneira diferente. Normalmente ela é muito mais no sentido de favorecer a arrecadação, pode entender que a base de cálculo pode ser maior, e normalmente quando você tem uma interpretação diferente, o contribuinte entende de um jeito e a fiscalização entende de outro jeito, é judicializar essas situações. A gente não sabe como o judiciário vai se comportar a interpretar as novas leis, inclusive a própria que a gente estava comentando sobre a Lei Complementar 214, né, que instituiu o IBS e a CBS, tem muito artigo dúbio em relação ao que está ali colocado. Uhum. Né? Você tem situações que certamente podem ser judicializadas. Então, às vezes é melhor você aproveitar um contexto dessa mudança e implementar um planejamento tributário, um planejamento sucessório, no caso de transferência dos bens da pessoa física para essa holding, antes de ter a nova lei em vigor. Porque daí você usa a regra que eu já conheço. Eu já sei como os tribunais vão se comportar caso seja judicializado ou como a própria fiscalização vai entender. Porque a fiscalização já estabilizou, ela já se manifestou que entende de uma determinada maneira e ela tende a interpretar do mesmo jeito. Com as novas leis, a gente vai ter todo um novo sistema que leva anos para haver uma estabilização, né, de interpretação dessas novas leis. Por isso, talvez, quem esteja hoje pensando que tem imóveis, que tem lá uma carteira de imóveis alugados, sabendo que vai ter uma mudança de regra, talvez seja o momento de pensar através de uma pessoa que conheça do assunto e que o ajude a tomar uma decisão
pelo menos pautada em informações. Vou tomar uma decisão segura, e depois que analisei eu posso chegar à conclusão que não vale a pena fazer a holding, vou deixar como está, vou fazer via testamento depois, vou deixar que aconteça naturalmente, mesmo com alíquotas majoradas. Ou pode ter alguém que já está lá nos seus 80 a mais, né, com uma idade um pouco mais avançada, e fala assim, puxa, vai custar muito mais caro para os meus filhos essa sucessão. Talvez valha a pena eu estudar agora um mecanismo de fazer uma sucessão desses bens em vida, mantendo todo o mecanismo de proteção, né? As famosas cláusulas que restringem, né? e limitam o uso desse patrimônio enquanto quem estiver doando estiver vivo, né? O usufruto e assim por diante. Isso. Inclusive a gente tem lá na imobiliária, às vezes, clientes que a gente administra vários imóveis e que estão na pessoa física, que são 80 a mais, e que muitas vezes tem que resolveram vender um dos imóveis para poder ter dinheiro para pagar toda essa integralização, né? Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro guardado, é a renda dele, ele gasta aquela renda no mês e tá tudo certo, para ele sobrevive. Uhum. Mas a gente já começou a conversar, e disse, mas eu não tenho esse valor. E a gente sabe que o imposto é muito alto, né? Então, assim, e dá uma dor no coração, né? Você saber que você vai gastar, às vezes, 400 mil, 500 mil, 600 mil, 1 milhão, dependendo do patrimônio que você tem, só para pagar imposto, para você transferir para uma PJ, para você saber que teu filho lá na frente não vai gastar o triplo daquilo, às vezes tem que vender 3 imóveis e não só um, para poder fazer a transferência para o nome da pessoa física dele. Né? Então, assim, são detalhes que muitas vezes a gente já tenta conversar com esses clientes justamente para essa sucessão ser menos dolorida no bolso, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre falar sobre isso, e que você falou, realmente, assim, tem que estudar demais. E as coisas podem mudar, né? Sempre. E a gente sabe que a reforma tributária tem muita coisa que não foi ainda, não está chancelada ali, que pode para frente, a gente daqui meio ano está conversando quando entrar em 2026 e já ter mudado várias coisas, né? Entrou em vigor, não entrou em vigor. Inclusive isso, do ITCMD. Se eles votarem esse ano, já começa a valer a partir de janeiro de 26, é isso. Ou começa a valer no dia seguinte. Não é no dia, é tipo o IOF, que estava todo mundo desesperado, que o IOF aumentou de um dia para o outro. Uhum. Isso não acontece nessa parte do ITCMD. Ele entra no ano seguinte, no janeiro do ano seguinte. É isso. O ITCMD, ele tem uma questão a nossa Constituição prevê que eu tenho que observar o princípio da anualidade e da anterioridade. Uhum. Nesse caso específico, a norma do ITCMD tem que ser aprovada e promulgada esse ano para passar a valer a partir de 2026. Inclusive, eu teria que ter uma mudança na legislação da lei complementar, né? Uhum. Para que houvesse a mudança. E o próprio Estado do Paraná, no caso, teria que fazer a sua mudança legislativa em 2025 para poder valer a partir de 2026. Então, eu falo assim, nós estamos em julho, né? Tem mais 6 meses pela frente. No caso do ITCMD, essas coisas ainda estão um pouco duvidosas da capacidade dessa lei ser aprovada dentro desse ano. Tudo indica que sim, mas o Congresso Nacional é sempre uma surpresa às suas prioridades. Mas a gente já tem uma regra que está em vigor, que é a do IBS e da CBS. Essa, inclusive, a gente pode até conversar com um pouco mais de detalhes. Eu até preparei uns quadrinhos para a gente... Uma planilhinhazinha, né? Sobre pessoa física e jurídica, a diferença, né? Eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso. Aqui vale a pena porque a gente fica falando só e talvez visualizando fique um pouco mais fácil da gente verificar. Aqui é uma tabela, né? Vamos carimbar de novo. Essa é uma tabela, a gente está conversando em julho de 2025, da previsão da mudança da legislação de incidência de tributo sobre a locação de imóveis para a pessoa física. Uhum. Tá? Então nós temos aqui, do lado esquerdo, a carga tributária atual, né? Aí nós temos em cima ali primeiro o imposto de renda da pessoa física, né? IRPF, que hoje é uma alíquota progressiva que varia de 0% a 27,5% conforme a renda, categoria de renda. Isso não vai mudar. Não houve reforma tributária da renda no Brasil ainda, né? Então, previsão futura é que isso se mantenha como está se não houver alterações. Já
a gente tem a IBS e a CBS, que foi instituída pela Lei Complementar 214 de 2025 e que já tem validade a partir de janeiro de 2026, com uma alíquota um pouco mais reduzida, mas com sua efetividade plena a partir de janeiro de 2027. Então a gente aqui já começa a ter que olhar porque a gente tem que se organizar antes. 27, né? A partir de janeiro de 2027. Porém, em 2026 é um período em que a Receita Federal e o governo entendem que vai ser um período de transição e de ajuste dos sistemas, como você bem comentou, Augusto. Dos contadores, né? De saber como cobrar, como pagar, quanto pagar de Isso, cada um. então assim, em 2026 os contadores, né, os consultores vão se adequar com os seus softwares, suas casas de software vão ter que ajustar os softwares para poder atender a nova legislação, com uma alíquota ainda muito baixa, em 2026, porém você já vai ter que entregar a declaração do IBS e da CBS, inclusive você sendo um contribuinte pessoa física, no aspecto em que você se enquadre naquela condição da regra que a gente comentou. Se você detém 4 imóveis ou mais, com uma renda locatícia de 240 mil ou mais ao ano, e ela é importante que é uma alíquota, que é uma condição, elas são somadas, tá? Se você só tiver 4 imóveis ou mais, mas a tua renda é menor do que 240 mil, você não é um contribuinte regular da IBS e a CBS, você não se enquadra no texto da lei. Outro, se você tem só um imóvel, um grande imóvel que você aluga lá por 30 mil por mês, que dá 360 mil por ano de renda, você também não se enquadra como contribuinte regular da CBS e da IBS na lei atual. Pela minha experiência, depois de... Tudo pode mudar. Depois de transitar 26 anos, a única certeza na vida é que a gente entende que tudo muda. E assim tem sido. Então, assim, a pessoa física que hoje paga 27,5, ela ainda vai aumentar mais 8% se ela tiver mais de 4 imóveis e 20 mil reais por mês se ela receber aquilo. Ou seja, ela já está pagando quase 40%, vai dar 30 e poucos por cento lá de imposto. E isso sem, falando só do aluguel, né? Fora que a pessoa ainda às vezes tem uma renda de um trabalho, de alguma coisa, que também daí a gente acaba, não junta, né? Essas rendas não se juntam. Se a pessoa ganha 23 de aluguel, mas ela ganha 20 de salário, ele não soma. Certo? Soma. Isso, é só sobre a renda da locação mesmo, né? Isso. É importante mencionar também que a lei, ela estabelece uma carga tributária distinta sobre o tipo do imóvel e sobre o tipo da locação. Por isso que na tabelinha eu trouxe aqui, ó, veja que logo aqui na linha seguinte a gente fala de locação de temporada. Os famosos Airbnbs, ou a locação na praia ali pro amigo, pro vizinho. Exato. Todo aquela locação que tiver um período inferior a 90 dias, o período de vigência desse contrato, e aí a gente cai justamente no que você comentou do Airbnb, da locação de diária na praia, né? Que são... A carga tributária não vai ser o 8,4% que a gente estava falando. Nesse caso, eles vão equiparar a alíquota de hotel, de hotelaria, de hospedagem. Se a pessoa for na pessoa física. Tanto na física quanto na jurídica. Não importa se o locador do Airbnb é físico ou jurídico. Isso. Tá. Lembrando que ele tem que ser um contribuinte regular, se enquadrando naquela questão dos 4 imóveis e 20 mil por mês. Vamos usar esse número por referência, que dá os 240 mil por ano. Tá? Tem um detalhe importante que, e aqui a gente está falando num critério geral, o cálculo ele vai ter que ser feito quase que imóvel a imóvel. Por quê? Porque você pode ter um apartamento alugado anual, né, por vários anos, com um inquilino que está com contrato anualizado, e esse vai pagar uma alíquota de IBS e CBS de 8,4%. Aquele do Airbnb já vai cair na alíquota de 16,8%. Certo? Existe uma questão também, uma diferença se é uma locação anualizada de um imóvel residencial ou de um imóvel comercial. Tem um fato que eu não trouxe aqui especificamente, mas, por exemplo, se é um imóvel residencial, existe um desconto que você só vai pagar o IBS e a CBS, hoje, pela regra atual, se o valor da locação daquele imóvel for de mais do que R$600 naquele mês.
Então eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um imóvel que eu pago 2 mil eu tenho receita de 2 mil reais de locação naquele imóvel e é uma locação residencial anualizada, né? Eu vou descontar 600 reais naquele imóvel, então eu vou ter um descontinho na alíquota do imóvel residencial. Por isso que eu falo assim, a gente está falando sempre que as coisas não vão se tornar mais simples, é um sistema que ele é mais sofisticado. E você vai precisar de alguma ajuda do teu contador, do teu consultor e do especialista para entender, né? Especialmente aquele investidor, né, que vou comprar um imóvel na planta pensando no investimento que no futuro eu vou vender ou vou alugar. Faça a conta para você entender como isso vai se comportar, né? Isso é fundamental. Porque já vai aumentar aí pelo menos 10%, né, de imposto numa compra. Então os imóveis também vão aumentar provavelmente. É o que a gente está conversando aqui, o valor dos imóveis. A gente ainda não tratou sobre a questão da compra e venda de imóveis, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas vai ter certamente aumento de carga tributária sobre as construtoras, sobre as incorporadoras, e cujo aumento de carga tributária que a gente reflete que deve ser em torno de 10 a 15% a mais de carga tributária, vai ser repassado no preço do imóvel. Com certeza. Então há uma tendência de aumento do preço dos imóveis, assim como há uma tendência de aumento do custo da locação por conta do aumento de carga tributária sobre a locação. Sim, todo mundo repassa. É a mesma coisa você comprar um pão hoje, o imposto sobre a farinha aumentou, ele vai ter que repassar para o pão, né? O pão no final vai ter que ser mais caro, porque ele não pode perder a parte dele, senão daqui a pouco ele está pagando para trabalhar, né? Exatamente. Então a gente vai ter que atualizar. Então vamos voltar aqui para a locação, depois a gente fala das vendas. Tá. E aqui a gente está falando da pessoa física. Certo. E na pessoa jurídica, muda muita coisa? Veja, como que funciona hoje para a pessoa jurídica a carga tributária atual numa empresa administradora de bens ali que tribute pelo lucro presumido? Ela tem uma carga tributária, como eu já tinha comentado, de 11,33% lá embaixo, ou de 14,53%, caso ela já esteja num patamar de receita que pague o adicional do imposto de renda. Né? Então ela já vai cair lá na alíquota de 8% de imposto de renda, de carga efetiva de 8% para fins do imposto de renda. Então a gente soma lá 4,8% de imposto de renda, 2,88% de contribuição social, 3,65% de PIS e COFINS. O que vai mudar? O que vai mudar é o seguinte, a partir lá da incidência, a gente colocou ali carga tributária futura a partir de 1º de janeiro de 2027, que é quando o PIS e COFINS vai ser extinto, a gente acaba com o PIS e COFINS e entra plenamente a IBS e a CBS, né? Fala assim, na veia. Entra na veia. Se for um imóvel de locação anualizado, a gente vai cair ali na alíquota de 8,4%, considerando que a alíquota do IVA total seja de 28% no Brasil. Porque a gente está dizendo que a alíquota para alocação de imóveis ela vai ser um proporcional à alíquota do IVA geral. Tá? E que hoje ela tem um desconto de 70%, por isso que a gente coloca ali a alíquota equivalente a 30%, com uma alíquota efetiva de 8,4%. Se for um imóvel de Airbnb, cai no que ou de uma locação temporária, né? O que a gente comentou que a incidência vai se dar em 16,8%. Quando a gente soma e compara, o que está acontecendo aqui? A gente vai sair de uma carga tributária de 11,33%, chegando a 16,08% se for numa locação normal, que não for de Airbnb. Então você veja que você já tem aí um aumento de quase 5% de imposto sobre a tua renda de locação na pessoa jurídica. Mas se a gente for trazer a memória, vocês lembram quanto que é a carga tributária lá na pessoa física? Ainda continua sendo bem menos na jurídica do que na física. Eu diria assim, se não fosse pela reforma tributária do ITCMD, é inequívoco que ainda não foi aprovada, é inequívoco que administrar imóveis por uma pessoa jurídica, um administrador de bens, uma holding patrimonial, ainda vale a pena.
só pela razão da carga tributária da pessoa jurídica ser menor do que da pessoa física. Mesmo contemplados que você vai ter que pagar o custo do contador, continua valendo muito a pena. Continua valendo muito a pena. Então, se a gente compara, mesmo tendo um aumento ali de carga tributária que vai de 15% a 13%, dependendo do tipo do imóvel que você aluga, né? Administrar imóveis pela pessoa jurídica ainda vale a pena. E não importa se a pessoa se é imóvel comercial ou residencial, entra tudo no mesmo bolo. Como regra, imóvel. O imóvel residencial tem aquele fator de desconto na pessoa física, né? Aquele desconto de R$600 da base de cálculo, mas ele é quase que irrelevante, porque a gente também, e pela tua experiência, acredito, né, Augusta, é raro você ter uma pessoa que tem um único imóvel alugado, né? Você tem talvez uma carteira de cliente que tem vários imóveis que já seria elegível a administrar os seus imóveis dentro de uma holding ou de uma administradora de bens. Sim. E assim, a gente tem muitos investidores, né, que continuam acreditando e sabendo que é aquilo que a gente sempre fala, e vamos voltar a falar aqui, a gente nunca deixa todos os ovos na mesma cesta. Então, você tem que fazer a diversificação, né? Então, eu tenho vários clientes que, eu quero investir um pouquinho em kitnet, porque está começando, são os clientes de 30 e poucos, 40, que já têm um dinheiro, que às vezes não tem filhos ainda, então eu quero investir meu dinheiro lá, e assim, tem muitos que, não, eu prefiro deixar o meu dinheiro aplicado, porque eu vou ganhar 1% e na locação eu vou ganhar menos do que isso, dependendo do imóvel. E assim, são coisas que a gente também pode conversar sobre isso, porque também as regras, a gente não vai falar em relação a investimento financeiro, mas a gente só fazer uma pontuação aí, vai mudar também a regra para quem tem imóvel investido, né? Aplicação financeira, né? Veja que já existe hoje estudos do governo, vamos falar da renda fixa, tá? Apesar desse não é o foco nosso, a gente está falando de imóveis, mas certamente a gente vai cair em situações que o cliente vai pensar assim, que o teu cliente, né, Augusta, vai pensar assim, Augusta, será que não vale a pena eu vender o meu imóvel, já que o aluguel hoje dá lá os seus 0,4%? 0,5%, 0,6%, dependendo do imóvel. Dependendo do imóvel que eu tenho essa renda, já que vai aumentar a carga tributária sobre a minha alocação, por conta da IBS e da CBS, eu estou chegando à conclusão que talvez valha a pena eu vender o imóvel hoje com uma carga tributária menor e colocar o dinheiro no banco aplicado à renda fixa. O que acontece? Hoje a renda fixa, por regra, ele vai sair de uma tributação que varia, dependendo do tempo de investimento, de 22,5%, que é aquele aplicação de até 6 meses, e aplicação de acima de 2 anos, ela cai a 15%. Certo? Vai depender do tempo que você fica investido. Vamos utilizar hoje a gente está falando de uma taxa Selic de 15% ao ano. Vamos considerar essa taxa Selic de 15% ao ano, né? O que dá 1 e alguma coisa por cento ao mês quando você acumula, né? 1,2, vamos assim ajustar aqui, né? 1,2% ao mês, capitalizar vai dar os seus 15% ao ano. Só que desse 1,2 ao mês, você tem que pagar o imposto, que é esses 22,5% a 15%, dependendo do tempo que ficar. Então, teu rendimento líquido já cai de 1,2 para 0,9, 1 na melhor das hipóteses, certo? Só que você tem que pensar o seguinte, essa remuneração que você tem dos 15% ao ano deduzido o imposto, que vai cair por mais ou menos 1% ao mês, ele está remunerando também o teu capital que está sendo corroído pela inflação. Então, num ambiente em que você tem uma inflação hoje oficial que diz que a inflação é de 5%, você teve lá uma renda de 15% ao ano na renda fixa, descontou aproximadamente 3% de imposto, sobrou 12%. Você desconta 5% de inflação, o teu rendimento efetivo foi de 7% ao ano, certo? Certo. 7% ao ano dá, a gente capitalizando mês a mês, dá 0,5%, 0,6% ao mês. E você continua com o imóvel se você não está com o dinheiro no banco. Então, você ainda tem o patrimônio.
né? Então, a diferença, essa conta que você fez, ela é super importante, porque as pessoas, não, eu vou deixar que eu vou ganhar 1%. Mas a pessoa não pensa que ela ainda tem o patrimônio valoriza, né? Muitas vezes, claro que você tem que dar manutenção, mas agora para você dar manutenção, você já vai ter o crédito adicional que você vai conseguir agora lá nos próximos anos ter esse crédito. Então, você vai continuar melhorando o teu imóvel, valorizando o teu imóvel e ganhando a mesma coisa que se você deixasse o imóvel, o valor aplicado numa renda fixa num banco. Uhum. Né? Então, assim, hoje em dia, é isso que a gente está aqui para ajudar as pessoas, né? A fazer essa conta, a tentar ajudar a ver qual é a melhor forma. Como também tem muita gente que, não, eu quero vender porque eu quero viajar. Me aposentei e vou viajar. Acho ótimo. Então, tudo depende do que a pessoa quer fazer com aquele dinheiro. Porque se ela vai trocar um imóvel, eu vou vender para aplicar, vale a pena fazer isso? Eu diria assim, assim como existem imóveis que te remuneram muito bem, como você comentou, que te paga 0,6, né, sobre o valor de mercado daquele bem no mês a mês, que é uma boa alocação, imaginando que você vai preservar o valor do imóvel no tempo, né, porque o imóvel está sendo corrigido pela inflação. Se alguém for comprar, ele vai comprar o imóvel. O imóvel, se for um bom imóvel, no tempo ele vai ser atualizado. Mas existe o imóvel ruim também. Tem aquele imóvel que te remunera mal, te paga 0,3, né? Ou que o prédio é muito ruim, ou que o imóvel está muito defasado e que você tem que gastar muito para poder melhorar. Ou às vezes uma pessoa comprou mal o imóvel, ela pagou caro. Ela pagou caro no imóvel, achando que ia conseguir, paguei lá R$1 milhão, imaginando que fosse alugar por 5 mil por mês. E tá alugando por 2. Porque o condomínio é alto. Porque o condomínio é alto. Porque acontece muito isso, dos clientes chegarem, não, mas eu paguei, exatamente isso que você falou. Eu paguei tanto, não sei o que, eu quero pelo menos... Eu falei, mas não pega. Mas como é que não pega? Se teu condomínio é 3, 4 mil. Eu falei assim, ninguém paga. Sim. Eu falei, então, a gente também ajuda nesse ponto. Às vezes vem o cliente já com o imóvel. A gente fala, por que você não falou comigo antes de comprar? Ou compra no leilão, né? Porque o leilão, as pessoas sempre acham que o leilão sempre vai ser barato. E muitas vezes estão dando um tiro no pé. Porque às vezes compram um imóvel de leilão, muitas vezes até conseguir entrar no imóvel, vai gastar uma fortuna com advogado, porque tem muitas vezes que o leilão é feito e a pessoa está morando lá dentro, né? Porque o banco não quer nem saber, ele vai leiloar e ele quer receber o dinheiro dele, ele não quer saber quem está lá dentro. Você vai ter que entrar com a medida de despesa. Exatamente, assim, você vai ficar lá 1 ano e você tendo que pagar condomínio, IPTU, porque quem está dentro do imóvel não vai estar pagando isso, não quer nem saber. Eu vou sair daqui mesmo, vou ser expulso daqui, porque não é mais meu. Muitas vezes, né, acontece, ou às vezes está alocado. A gente já teve alguns imóveis lá na imobiliária, que eu acho que foram uns 3 ou 4, que o inquilino recebeu a ordem de, foi leiloado, tá aqui o novo proprietário. Sim. Sabe? Então, assim, que às vezes a gente nem sabe que a pessoa se afundou em dívida, o cliente nem avisou a gente, meu Deus do céu, mas o que aconteceu? Como assim? Despejo? Tem um novo proprietário. Tem um novo proprietário, e a gente tem que fazer todo o processo certinho. Então, assim, às vezes... essa parte de leilão, a gente também não vai entrar aqui, mas também tem um estudo aprofundado de cada imóvel para saber se vale a pena ou não realmente comprar o imóvel de leilão. Como a gente estava falando, né? Assim como tem o imóvel que é bom e o imóvel que não é bom, você tem também a aplicação, como você mencionou, o investimento financeiro, que às vezes é bom e o que não é bom. Exatamente. Uma coisa é certa, quanto mais informação você tiver, quanto melhor assessorado você tiver para comprar bem o imóvel, para vender bem o imóvel. Hoje, trazendo aqui a pimenta para a história, né, que é a reforma tributária, que vai tornar tudo diferente, eu falo assim, não quer dizer que é melhor ou é pior. É um novo jogo a ser jogado e você tem que entender como as regras desse novo jogo vai ser jogado. Exatamente. Porque eu falo assim, as pessoas vão continuar precisando morar. Então, a locação vai existir eternamente. Eternamente. Né? Mesmo os imóveis comerciais, né, que normalmente têm um apelo diferente, vão continuar tendo o seu espaço, aquele ponto comercial. E aí eu trago para uma conversa, que a gente já conversou em outra oportunidade, que é a questão dos contratos. O que acontece? Quando a gente está tratando de sistema tributário antigo e até, vamos chamar assim, contratos que vêm se repetindo, né, ao longo do tempo, você não se preocupa. Agora, com essa mudança de regra que a gente tem, os contratos vão ter que prever essa mudança
de carga tributária. Ó, isso é uma super dica, hein? Especialmente aqueles contratos que você tem uma vigência estendida. Você tem lá aquele contrato de um imóvel comercial de 10 anos. Como é que vai se comportar o teu contrato no aspecto da majoração da carga tributária? O locador vai assumir sozinho essa bronca ou ele vai repassar no preço do aluguel? Se isso está previsto ou não no contrato. Como é que isso está previsto contratualmente? Então, existe até nisso os proprietários de imóveis que se atentem, né? E certamente você já tem, né? Você que me provocou até, né? De Everton, talvez a gente tenha que revisitar os contratos de todos os nossos clientes. Isso. Proprietários, para incluir lá uma cláusula prevendo que as mudanças tributárias que porventura aconteçam no futuro, até de aumento de alíquota, porque, como eu mencionei, nem está definida definitivamente a alíquota da IBS e da CBS. A gente tem um cálculo estimado. Mas sai esse ano. Ou você acha que também não pode ser que não? Sim. Eles são obrigados a estipular esse valor ainda esse ano, de 2025? Sim. É que como eu comentei, a alíquota ela vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2026, ainda em módulo de treinamento. Então a alíquota vai ser baixa, então a gente deve ter uma alíquota definida e já está prevista na lei complementar, que deve ser de 1%, né, 0,9% e 0,1%. Né, sendo 0,9% a CBS e de 0,1% o IBS. Mas isso só para 26. Isso para 26. A partir de 2027, a gente já vai ter a extinção de PIS e COFINS, já entra aí CBS e IBS substituindo plenamente, e naquele momento a gente vai ter que ter definida a alíquota efetiva. Entendi. E lembrando que o IBS, né, como a gente comentou, é um imposto que vai ser dividido entre Estado e município, esse valor, porque ele também está substituindo ICMS e ISS. O Estado e o município vão ter que definir o quanto eles querem arrecadar, vai ser uma alíquota composta. Entendi. Então veja, por isso que agora retornando à questão contratual, o contrato vai ter que prever uma cláusula estabelecendo que, tá vendo essas oscilações que vão acontecer ou que podem acontecer no futuro, o nosso valor da locação vai contemplar essa oscilação. E é uma forma de você proteger o teu proprietário nisso. E é importante que aconteça tão logo possível. E veja que até porque, quando você assina um contrato de locação, não é de um ano. Você assina um contrato, quanto que é a média de locação, né? Residencial é 30 meses que a gente faz sempre, mas o comercial é no mínimo 2, 3 anos, no mínimo. E daí a gente joga para 10, 15, dependendo do tamanho do imóvel, do tamanho do investimento. Então a gente pode fazer, mas assim, o residencial é 30 meses que a gente deixa indeterminado. E assim, às vezes 30 meses muda muita coisa, né? São 2 anos e meio, Sim. Né? E o comercial, as pessoas normalmente pedem pelo menos 5 anos, porque eles não querem sair tão cedo, eles acreditam que o negócio vai dar certo naquele ponto, naquele imóvel. Então, assim, realmente são coisas que a gente pode ter contrato que vai vencer ano que vem, por exemplo, que a gente vai ter que estudar, conversar com todo mundo, fazer aditivo contratual, já altera até prazo de volta, porque vai ter que fazer esse ano, né? Vai ter que fazer esse ano. Então, uma super dica aí de renovação de contratos ou apenas um aditivo alterando-se. Se o contrato não prevê, né, qualquer alteração tributária, que a gente vai ter que sentar com proprietários e inquilinos para explicar. E eu falo assim, mexer em contrato, até pela minha experiência como advogado, o contrato que já está lá na gaveta há muito tempo. Que ninguém lembra. E o único fator de mudança é o valor do aluguel. O IGPM, né? Que você repassa o IGPM, você ir lá mexer numa cláusula. Tem que ter uma inteligência, e aí ao teu lado, a tua experiência, né, Augusta, de saber como lidar com inquilino e proprietário para você fazer um ajuste que seja um impacto favorável. Porque, em geral, quando você vai negociar aluguéis, o inquilino quer puxar o valor do aluguel para baixo e o proprietário para cima. Pois é, agora a gente entrou num ponto que eu não tinha questionado você ainda, sobre o inquilino. Como falar isso com o inquilino, né? A gente vai ter que pôr essa cláusula porque vai aumentar lá quase 15% de imposto e tudo. Ele também vai ter esse benefício de alguma coisa para o outro lado, ou ele não tem um benefício, é só o imposto, ou é para todo mundo? Como que funciona? Tem algum... Então, o que acontece? Um inquilino pessoa física, que é aquele
que usa o seu imóvel para morar, que ele só tem aquele custo, ele, primeiro, se é pessoa física, uma pessoa que não opera comercialmente dentro daquele imóvel, né, e o imóvel residencial normalmente nem tem autorização para operar como uma Só loja, ele faz né? home office mesmo, que ele está trabalhando para outro, mas ele trabalha dentro de casa. Em geral, ele vai ter uma percepção de aumento de custo de locação sem ter uma vantagem adicional. Porque, o proprietário vai falar assim, aumentou minha carga tributária, eu vou repassar. Sinto muito, se você não quiser. Vai desocupar, terminou vai alugar. Terminou o teu contrato, eu vou alugar para alguém que me pague. Por isso que eu falo assim, tem que haver uma inteligência de conversar, de achar um meio termo e bom para ambos os lados. Nem tanto o teu lado quanto para o meu lado. Às vezes fazer alguma coisa progressiva, isso seria legal também. Exato. Um aumento progressivo, não tudo numa paulada só. Isso. Quando você trata de imóvel comercial, daí é um pouco diferente. Porque o imóvel comercial, o custo da locação dele, majorada pelo IBS e a CBS, como ele também vai mudar a regra para ele vai poder tomar crédito sobre aquele valor adicional. Então o que acontece? Ele que é o comerciante, vamos imaginar que ele vai pagar aquela alíquota de 28% lá, a alíquota cheia do IVA. O IBS e da CBS. Ele vai tomar crédito sobre a locação. Hoje, no valor do PIS e COFINS, né? Porque hoje quem aluga um bem na pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, por exemplo, que paga PIS e COFINS, quem compra esse aluguel, vamos assim dizer, quem paga o aluguel, se tiver no regime não cumulativo do PIS e COFINS, ele se credita do valor da locação. Então ele já tem esse efeito. Na IBS, isso vai ser algo certo, inequívoco. Até porque a IBS não prevê um regime IBS e CBS, é um regime de sistema não cumulativo por natureza. Eu diria que a grande evolução do novo sistema é isso, é você diminuir a incidência de tributos em cascata. Então, aquele tributo que foi pago na cadeia anterior, na etapa anterior, que é a alocação para quem é o detentor daquela loja, daquele comércio, ou até uma alocação que é feita por uma indústria, aquele IBS que vai ser majorado do preço da locação, ele vai tomar um crédito adicional. Então, se eu somo um a mais no preço da locação por conta do IBS, ele vai se creditar e vai deduzir do imposto. Ou seja, vai valer a pena para a pessoa jurídica, para imóvel comercial, super ajuda. O imóvel residencial vai ter que repassar, é a mesma coisa a questão do pãozinho. Vai ter que passar o imposto e quem compra o pãozinho vai ter que pagar mais caro, porque não tem o que fazer. Até falando de um modo geral, em termos do impacto da reforma tributária, a reforma tributária, ela foi desenhada para ter um efeito zero de aumento de arrecadação nacional, vamos assim dizer, em termos globais, por todos os governos, né? Talvez a divisão dessa receita seja dividida, mas em termos de carga tributária global deveria ser mantida. Só que a gente sabe que há uma tendência de que essa reforma, e já está evidenciado, vai recair mais pesadamente sobre os serviços, sobre as locações. Locação não é um serviço, mas, por exemplo, a administração de imóveis. Aquela comissão que você recebe pela administração de imóveis, você, Augusta, lá na tua nota fiscal, vai pagar um pouquinho mais de IBS e de CBS, cujo teu cliente, se ele apura a IBS e a CBS de modo regular, vai poder tomar um crédito sobre a tua nota fiscal, seja ela qual for, né? Eu tenho ali uma dedução. Então, você veja que é um contexto de um jogo novo, que todo mundo vai ter que jogar esse jogo. Há uma tendência, alega-se que a indústria vai ter uma certa vantagem, porque hoje a carga tributária da indústria brasileira é muito pesada. Até isso é uma das evidências da falta de competitividade da indústria nacional, é a carga tributária. Você vai comparar com outras nações, comparar com a China, então nem se fala. Né? A gente conversou de um caso que a gente estava conversando sobre um lojista que tem uma fábrica de óculos daqui do Brasil e que tentou fazer os óculos aqui no Brasil e que a carga tributária era tão absurda que ele jogou a fábrica para a China. E mesmo tendo que trazer da China para cá, ainda é muito mais barata do que produzir aqui, né? E isso é muito triste, né? No nosso país como um todo, das pessoas, a gente tem muita gente boa, muita gente competente, com ideias maravilhosas, com produtos maravilhosos e não poder produzir aqui por causa do imposto, né? Mas isso é outro assunto. Mas são coisas que é de se pensar mesmo, porque garanto que eles também não vão abaixar a indústria, o valor do que eles já pagam.
Ou vão? Não tem nada, tipo assim, eles vão segurar aqui porque eles não têm nem mais como aumentar, né? Porque senão eles vão quebrar ainda quem tá aqui. Quebrar de vez, vamos dizer assim. Tudo é uma questão de oferta e de procura. Exatamente. Né? Obviamente, se você está em uma indústria que não tem concorrente, você não precisa baixar o teu preço mesmo tendo uma vantagem tributária que você está percebendo pelo novo sistema tributário. Mas é muito raro quem tem essa condição de estar vivendo um monopólio, um oligopólio, em que você tem poucos players. Hoje, na verdade, a gente vive em um ambiente de competitividade extrema de todo mundo. Uhum. E aí, a questão de que você ter um conhecimento diferente dentro do teu segmento, e aí vamos falar de nós temos inteligências diferentes, né, Augusta? Você tem a tua inteligência dos 33 anos aí de administração de imóveis, da compra e de venda, você tem essa inteligência. Do meu lado, essa inteligência no aspecto tributário, é o somatório disso que torna uma situação para o cliente vantajosa. É você entender onde estão os meandros da lei para buscar o caminho mais curto. Você comentou, né? A gente sempre quer pagar o menor imposto, mas de modo correto, né? Exatamente. E eu falo assim, muda a regra, entenda qual é a regra e jogue o jogo tendo mais informação de quem não tem. Você vai já sair à frente tendo um conhecimento adicional. Então, é um momento de estudar, é um momento de se debruçar, de fazer conta. E se você não sabe fazer isso, procure alguém que saiba. Procura quem possa te ajudar, né? Possivelmente vai bater lá no teu escritório e vai te procurar. Na extensão daquilo que você não consiga responder, você vai buscar o especialista no teu entorno para ajudar o teu cliente. Exatamente. Não, e isso assim é um fato que a gente sabe que tem muito trabalho aí pela frente, né? A gente sabe que vai ter muita busca pela frente para justamente se adaptar, se organizar, de clientes realmente dizendo, não, eu acho que agora sim eu vou ter que mexer, eu vou ter que... E é uma coisa assim, vamos dizer bem a verdade, é uma coisa chata, é uma coisa custosa, mas assim, é uma coisa que é muito necessária. Né? É um trabalho que é muito minucioso. Então, assim, não adianta você colocar na mão eu vou pedir pro meu contador fazer para mim. A gente já cansou de pegar DARFs ou coisa assim que o contador não viu que tinha uma outra coisa para programar e acabou pagando mais imposto. Não a gente, né? Os clientes que comentaram. Então, assim, eu acho que pegar justamente isso que você falou, um especialista que nem você, com certeza, se os meus clientes pedirem essa parte da gente tentar ajudar em holding, essas coisas, a Legance vai entrar. A Elegante vai entrar com isso, né? Você tá pronto para ajudar a gente também. Uhum. Então, assim, eu acho que esse tipo de parceria é a parceria certeira, porque você não consegue fazer nada sozinho. Você sempre vai precisar de alguém. E não adianta eu dizer, eu vou fazer para você se eu não sou especialista na área tributária. Eu vou precisar de alguém que saiba. E esse alguém é você. Então, assim, se os meus clientes vierem atrás de mim, com certeza vai ser contigo que eu vou indicar e que, Everton, resolve lá. Mas eu falo assim... Não, mas isso eu falo assim, de boca cheia, porque eu conheço muito do teu trabalho, a gente trabalha mais de 12 anos juntos lá na imobiliária, e assim, a tua capacidade, o teu estudo, a gente sabe que você está sempre debruçado, tudo que tem de novidade, às vezes, Augusta, veja isso, vai mudar isso, vamos ter que mexer aquilo nos clientes, vamos ter que mexer aquilo no... Então, acho que essa troca é uma coisa muito importante em relação ao mercado imobiliário. Porque eu acho que quem está envolvido no meio não é só vender, alugar ou administrar. Você tem que passar uma informação a mais, você tem que tentar ajudar o teu cliente a ganhar mais para você também ganhar mais, né? Então, é um jogo de ganha-ganha. Então, assim, esse tipo que a gente está fazendo aqui dessas gravações e desse um tipo de podcast, vamos dizer assim, é para justamente instruir as pessoas
a ganharem mais, para a gente também poder ganhar mais, porque a gente sabe que isso é uma troca, né? Sempre foi. Então, assim, e ter parceiros como você, como um contador super legal, como uma empresa, né, um contador legal que a gente também tem para indicar se as pessoas quiserem, a gente como imobiliária, eu acho que tudo é um círculo. Né? E um precisa do outro e todo mundo se ajuda. Cada um no seu quadrado dentro da sua especialidade. Exatamente. Mas eu diria assim, essa eficiência, cada um tem que ser bom naquilo que é melhor. Exatamente. Né? E mesmo assim, eu te falo assim, essa reforma tributária, ela é um divisor de águas, não para quem é leigo, inclusive para quem é conhecedor do assunto. Porque tem certas pessoas que, se não se mantiverem atualizadas... Muda tudo. Muda tudo. Certamente, por exemplo, vocês, né, na tua experiência, né, até na experiência do teu pai, mais de 50 anos atuando no mercado imobiliário. Você, mais novinha, né, tá mais há pouco tempo, só há 33 anos, né, no mercado imobiliário. Se você não se atualizar, inclusive, sobre áreas que não são a tua área de atuação específica, que é a área tributária, como é que você vai ajudar o teu cliente? Exatamente. Né? Pensando até naquele que está, daqui a pouco, decidindo até uma carreira né, é jovem, está indo para uma carreira, né? Tem muitas pessoas que estão deixando de ter suas carreiras, às vezes até advogados que se tornaram corretores imobiliários. Não, e tem uma coisa que a gente não falou. Eu tenho muito cliente que mora fora do país, tem imóvel aqui. E muito cliente que mora aqui e tem imóvel fora do país. As regras também mudam para fora do país? Alguma coisa tem da reforma ou não vai afetar quem está fora? Afeta todo mundo. Então, isso é uma das coisas também que eu acho que a gente pode jogar uma outra conversa outro dia, porque vai afetar bastante, né? Para quem mora fora, por exemplo, e tem imóvel aqui, né? Tudo depende de como que declara, se não declara, se está como morador, como é que a gente fala, não é morador? Residente. Se ele está como residente no país, se não está. Isso também é bem importante para quem está fora daqui e que não está por dentro da nova reforma, né? E a gente está vivendo um momento em que o Brasil, de tempos em tempos, vive uma crise. Né? Dizem que o Brasil nunca saiu da crise, né? A gente vive uma crise mais intensa ou menos intensa, né? Então, se a gente observar desde Plano Real, vamos chamar o Plano Real de 1994, onde a gente convive aí, pelo menos, com uma moeda estável, com inflações um pouco mais racionais, né? Houve tempos em que a gente viveu inflações de 100% ao ano. Mas a gente está vivendo um momento em que, quando a gente fala de uma Selic, uma taxa Selic para financiar imóveis, né, da ordem de 15% ao ano, isso é um custo caro. E muita gente vê o Brasil como um determinado risco, né? Só que eu falo assim, risco é uma questão que você decide correr ou não correr. Viver é correr risco. Você tem que saber se você está apto a correr aquele risco ou não. E muita gente está decidindo até por momento profissional de vida, né? Você comentou aquele que muitas vezes, tô a fim de morar no exterior, num ambiente um pouco mais estável, o Brasil está um pouco violento, a carga tributária é elevada, mas às vezes a pessoa assim, mas eu não quero me desfazer daquele imóvel de família que eu herdei ou que estou prestes a herdar, eu quero mudar de residência e ir para outro país, mas quero manter aquele bem no Brasil. Às vezes tem o filho que vai morar, que vai continuar no Brasil, e a pessoa que está indo embora, ou ele já tem renda daquilo lá, vai deixar para o filho, né? Tudo tem... Então, assim, você vê que a gente falou sobre tributação da locação, a gente não se aprofundou muito na questão da tributação sobre compra e venda, mas há incidência de IBS e CBS sobre compra e venda. A gente falou sobre tributação da renda em si, né? Pessoa física ou pessoa jurídica. A gente falou sobre ITCMD. Mas uma coisa é certa. Se você não está residente fiscal no Brasil e é titular e é detentor proprietário de um imóvel no Brasil, o teu imóvel está suscetível a regras específicas daquele bem. Inclusive, a própria reforma tributária, ela trouxe que hoje a incidência da IBS e da CBS vai se dar, em alguns casos, no endereço do imóvel. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, para pagar PIS e COFINS, você gera um DARF, você nem sabe para onde foi. Você nem sabe para onde foi aquele DARF. Hoje, como é um tributo municipal, estadual dentro daquele ambiente, mesmo estando na administradora de bens, eu vou ter que direcionar, em se tratando de renda de locação, direcionar aquele tributo para
aquele ente específico vinculado ao imóvel. E até trazendo aspectos novos, você falou um pouquinho do exterior e Brasil, né? O brasileiro tem uma característica poucos são os brasileiros que tomam decisões perenes em relação a esses movimentos de moradia, né? Exceto muitas vezes a pessoa mudou jovem e passou o resto da vida, criou seus filhos fora do Brasil, esses filhos já são nascidos fora do Brasil, eles pretendem ficar lá. Mas o brasileiro faz movimentos de tempos em tempos conforme a economia brasileira está. A gente está vivendo um momento de fuga de capital brasileiro para o exterior. Então você tem o brasileiro que reside no Brasil, mas alocou parte do seu patrimônio no exterior. A gente vai ter um tratamento específico, normalmente a pessoa abre uma offshore, ou para comprar um imóvel, para investir em imóveis, ou para investir em instrumentos financeiros, sei lá, um título do governo americano. A tributação para offshore também vai mudar, né? Já aumentou, né? Já aumentou. Desde 2023, houve uma equiparação dos fundos exclusivos, né? No exterior, a tributação dos fundos de renda fixa brasileiros. Então, você já paga hoje os 15% hoje, mesmo sobre o teu rendimento do exterior. Tem regras muito próprias. A gente tem clientes que tem uma situação inversa. É aquele que foi para o exterior, é residente fiscal domiciliado no exterior para fins tributários, mas manteve o seu bem aqui no Brasil. Esse tem uma regra diferente. Se o bem está na pessoa física, ele vai ter um determinado regramento. Aquele que abriu uma administradora de bens para administrar esses imóveis no Brasil, vai ter outro regramento. Mas uma coisa é certa, e até falando de reforma, né, a gente está sempre falando de reforma. A própria legislação do ITCMD, ela prevê que bens doados no exterior também vão estar suscetíveis à incidência do ITCMD, coisa que até então, até o presente momento, não existia. Você tem decisão, né? Hoje sobre o teu bem herdado no exterior, a priori você não teria incidência do ITCMD. O ITCMD é um imposto de competência estadual, então ele é discutido no âmbito dos estados, certo? Tem estado que cobra, tem estado que não cobra, há decisões de vários estados, mas como regra geral, vamos dizer assim, sobre a lei atual, bens herdados no exterior não são tributados pelo ITCMD, mas pela nova regra vão ser tributados. O que movimenta são esses movimentos de antecipação de planejamento sucessório no exterior, por meio de offshore, por meio de trusts, né? Que é um instrumento jurídico diferente do que a gente tem aqui no Brasil, mas assim, está sempre a pessoa que está se movimentando de um lado para o outro, pensando na repercussão tributária que recai sobre o seu bem, né? E da venda, né? A gente sabe que existe o famoso ganho de capital, lucro imobiliário, os 15%, que a gente sabe que o 15% é a tabela, vamos dizer assim, mas que pode ser menos, né? Hoje, né? Vamos falar de hoje. Só para quem não entende, só bem rápido. Quando a pessoa vende um imóvel, se ela comprou lá um ano atrás por 500 e vendeu por 550, ela vai ter que pagar 15% em cima dos 50% da diferença, certo? Perfeito. Se a pessoa comprou há 30 anos atrás, ela já entra numa tabelinha que baixa esses 15%, tudo depende, e tem que fazer o estudo de quanto que vai pagar, qual é a porcentagem. Na nova reforma tributária, ela vai pagar só isso, vai pagar mais, Veja, aqui a gente tem uma situação que é o imposto sobre a renda, sobre o ganho de capital. Né? Esse não mudou, por hora tende a continuar assim. Só vai agregar. O que a gente tem agora é que, de acordo com o novo regramento, né, essa Lei Complementar 214 de 2025, há certos contribuintes, pessoas físicas, que podem se enquadrar como contribuintes do IBS e da CBS também na pessoa física para fins de compra e venda de imóvel. Existe um regramento muito específico, por exemplo, aquele que vendeu num determinado ano calendário 3 imóveis, né? Tendo vendido 3 imóveis naquele determinado ano, é elegível a ser contribuinte a partir do ano seguinte a contribuinte da IBS e da CBS. E aí a alíquota é diferente. A gente vai chegar a uma alíquota que hoje é equivalente a 50% da alíquota de referência. Como a gente citou, tendo uma alíquota de 28% de IBS
e CBS juntas. 50% dá 14%. Então você pode, além de ter que pagar o ganho de capital sobre essa diferença, como você comentou, de 500 para 550, se você, pela quantidade de imóveis que você vendeu, for definido nos termos da lei como contribuinte regular da IBS e da CBS, no imóvel seguinte que você vai vender, você se enquadra e a regra, pelo que está se estabelecendo hoje, você teria que pagar 14%. Sobre a diferença também. Vamos colocar como parâmetro a diferença, porque é o seguinte... Porque ainda não está nada votado. A gente tem um período de transição. E eu vou te dizer por que esse período de transição. Imagine que você tem um imóvel que você comprou, a construtora te entregou hoje. Você pagou lá R$500 mil. Esse imóvel foi comprado sem a incidência da IBS e da CBS. E você vai vender lá em 2028 esse imóvel, já com a incidência da CBS. Vamos imaginar por referência a alíquota de 14%. Lá você vai apurar, vai pegar o valor. Vamos imaginar que você vendeu por 600 mil lá na frente, certo? Sobre os 600 mil, vai ter a incidência dos 14%. Porém, você tem um fator de ajuste. O que é o fator de ajuste que a lei estabelece? Ela depende de quando você adquiriu. Como você adquiriu esse imóvel antes da entrada em vigor da lei, né? Você vai usar o teu valor de custo de aquisição, os 500 mil, por exemplo, corrigido pela variação do IPCA até 31 de dezembro de 2026. Olha só o momento do corte ali. Então você tem esse corte. E por que essa data? Porque a partir de 1º de janeiro de 2027, você tem a incidência plena da CBS e da IBS. Então é como se você fizesse, matematicamente, é como se você tivesse que pagar o IBS e a CBS sobre a diferença que é o ganho. Certo? Entendi. Então, hoje, se você pensa assim, não, meu ganho de capital vai ser de 15%, sob um novo contexto, você se enquadrando na condição de contribuinte regular da IBS e da CBS, mesmo na pessoa física, você pode pagar uma diferença de até, pela regra posta, de 14% a mais sobre o valor do imóvel. Você vê que daí a gente já está levando a carga tributária da diferença para até 29%. E na jurídica isso acontece também? A jurídica, obviamente, também vai ser, já será contribuinte da IBS e da CBS. Da jurídica não vai ter como fugir. Só que a jurídica, ela não se enquadra naquela questão da quantidade de imóveis vendidos para ser elegível a partir lá de 1º de janeiro de 2027. Vendeu um, já incide o imposto, Entendi. Os 14%. E na pessoa física a partir de 3%. Isso vale para investidor, né? Que gosta de ficar comprando e vendendo e fazendo dinheiro, como a gente diz, né? Porque é difícil uma pessoa vender 3 imóveis durante um ano. Você concorda comigo que quando não é um investidor, a pessoa... É um investidor profissional. Né? É um investidor profissional. Então, ele tem que estar bem esperto, né? Que se ele passar, ou se for um só ou 2, ele no ano seguinte não vai pagar. Ou quando é que paga isso? É igual... Porque, assim, é uma dúvida que meus clientes sempre têm. Quando eu tenho que pagar o ganho de capital, a gente sabe, por exemplo, eu vendi hoje... dia 3 de julho de 25. Eu vou pagar no dia 30 de agosto de 20... no 30 de agosto é que eu tenho que pagar o DARF, certo? É sempre no dia 30 do mês seguinte do que mês você... subsequente. Isso, esse é o DARF. A regra vai ser a mesma. E vai ser tudo igual. Então, você vai ter que pagar, então você tem que lembrar que você vai pagar quase 30% a mais, você tem que ter o dinheiro, que é o que a gente fala para os nossos clientes. Eu falei, escute, você vai hoje ter mais ou menos 10% aí de imposto que você vai ter que pagar entre ITBI, escritura, registro, às vezes o financiamento tem que pagar a taxa do banco, não sei o quê. Salva aí uns 10% do valor do imóvel que você está comprando para poder fazer o pagamento das taxas. Então, a gente vai ter que falar para ele que 10% das taxas mais o ganho de capital, se tiver, né? Que daí a gente sempre faz a conta separada. Ajuda, pelo menos, porque quando o imóvel é muito antigo, a gente sempre pede para que ele veja com o contador dele para ter uma ideia de quanto que ele vai gastar, porque a nossa regra é 15 e é 15, mas eu acho que pela idade a gente instrui que vá ver com o teu contador onde que você se enquadra, se você tem outros imóveis, se já vendeu, se não vendeu. Então, essa parte a gente vai ter que começar a falar para o cliente, então agora presta atenção que não é só 15, você pode pagar quase 30 a mais. Você pode, eventualmente, ter que pagar 14% a mais, né? Somos 15 com 14, vai dar os 29. Isso. Então eu falo assim, hoje você precisa ter, antes de pensar na venda do imóvel,
E isso é muito difícil, porque normalmente as pessoas não se planejam muito para vender imóvel. Ela fala assim, não, eu vou vender, eu acho que vale tanto, e aí chega, apura, vende, coloca lá 500 mil no bolso, ou R$1 milhão no bolso, e alguém fala assim, mas você já pagou o ganho de capital? Hoje falando só do imposto de renda sobre o ganho de capital. Ah, eu não tinha calculado. E aí submete lá para alguém, um especialista, o contador, lá fazer a conta do ganho de capital. Eu vou ter que tomar por referência o tempo. Na reforma sobre o novo imposto, você não tem o fator tempo. Você tem que considerar a data em que você adquiriu o imóvel, qual o valor de referência, e a lei traz esse mecanismo de cálculo. Como eu te falei, ele pode ser corrigido pela variação do IPCA entre a data de aquisição e o fechamento. Caso você não tenha essa informação, pode ser o valor de mercado naquela determinada data. Então tem vários elementos, né? Até uma coisa importante que depois eu gostaria de mencionar, me lembro de falar sobre a CIB. CIB. Sobre o CIB, Tá. que é o Cadastro de Imóveis Brasileiro. Ah, ainda tem isso. Né? Porque tem aquele famoso jeitinho brasileiro de o cara querer vender o imóvel abaixo do valor, fazer a escritura, fazer o documento com valor menor do que o efetivo valor daquela determinada transação. E isso já era algo que não era recomendável por várias razões legais, ilícitos que são cometidos, mas dentro da nova reforma ainda mais. Especialmente porque o que acontece? Lembra que a gente falou de débitos e créditos, né? Sim. O que acontece? Vamos imaginar que você já está dentro da nova vigência da lei. Você comprou um determinado imóvel da construtora e a construtora pagou o IBS e a CBS. Você vai ter direito ao crédito sobre aquele determinado valor. E daí passa alguns anos, depois você vai lá e vende. E na venda, vamos imaginar, você seja elegível, é um contribuinte regular da IBS e da CBS, enquadrado nos termos da lei. O imóvel valorizou e você vai ter que revender incidindo o IBS e a CBS. O que vai acontecer se você tem um documento a valor menor? O teu crédito também vai ser menor. E o que a gente já fala hoje, o teu ganho de capital já seria... Então, o delta entre o valor de custo de aquisição e valor de venda já vai ser maior. Quando você fala de um imposto de 15%, né? E hoje, na verdade, é uma alíquota progressiva, que vai de 15% a até 22,5%, dependendo do tamanho do ganho de capital. Mas por regra, assim, como o ganho de capital até 5 milhões, a alíquota é de 15%, a gente usa 15% para tudo, né? Tendo uma alíquota de IBS e CBS de mais 14%, você está falando de um delta de 29%. É importante você administrar todos os gastos daquele imóvel, né? Por exemplo, você fez uma determinada reforma do imóvel no meio do caminho. Você fez uma reforma, se você contratou uma construtora para fazer a reforma, ela vai te dar uma nota fiscal que tem o IBS e a CBS lá dentro. E você tende a incorporar o custo dessa reforma ao custo de aquisição do bem para apuração do ganho de capital. E no caso do IBS e da CBS não vai ser diferente. No custo daquele bem que você está revendendo ali na frente vai ter a mesma coisa. Entendi. Então eu falo assim, eu diria que esse sistema traz também uma certa inclusão para dentro do sistema da construção civil de um formalismo maior, que a gente sabe que o sistema de construção civil no Brasil ele é bastante informal. Né? No seguinte aspecto, a pessoa, eu tenho um terreninho aqui, vou construir uma casa, vou fazer um predinho aqui, e o cara não contabiliza todos os custos. Por quê? Porque hoje toda a tributação da regra vigente até o presente momento é com base na receita. Então, se o cara vai me tirar uma nota do concreto, ou não vai tirar uma nota do arquiteto, né, ou seja, do que for, assim ele não se preocupa. Dentro da nova regra, haverá um formalismo maior. Porque se você gasta com um determinado empreiteiro e ele não tira nota para você... Você está perdendo também. Você está perdendo créditos também. Então isso te obriga a ser mais correto, ser mais exigente. Por quê? Nesse ambiente, você ser informal te implica uma penalidade a mais. É perder um crédito, é perder uma determinada vantagem. Certo? Então, eu nem adentro, Augusto, assim, nos aspectos específicos dos cálculos, porque, imagine assim, eu lido há 26 anos com a parte tributária. Na parte financeira há 29, mas na parte tributária há 26 anos. Mesmo lendo os 544 artigos da lei, eu tenho dúvidas. Sim. Imagine você... Para quem é leigo.
E imagine para quem é leigo e cada cliente tem a situação especial para si, né? E tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. Tem muita alteração para acontecer, tem muita mudança, né? E a mudança é certa, como eu te falei, é a morte e os impostos. Nem fale. Everton, o tempo está passando, né? Está correndo, voando, a reforma tributária está aí, né? Ela pode começar em 1º de janeiro de 2026, mas tem muita coisa para fazer antes disso, né? O que você recomenda? Me diga, para a gente ajudar os nossos ouvintes, os nossos clientes, o que você recomenda fazer já? Ou antes de virar o ano, ou antes de virar 27, né? Porque tem muita coisa que vai mudar 26, muita coisa 27. Então, o que você, como especialista da área tributária, fala pra gente? Tem 2 comportamentos que as pessoas podem adotar. Tem um que é fazer como o avestruz, colocar a cabeça dentro do buraco. Ótimo. E fingir que nada está acontecendo. Que não vai acontecer com ele. Que não, isso não é pra mim, né? Pode acontecer aquele proprietário que tem 1 ou 2 imóveis só e que hoje a reforma está passando ao largo, né? Está passando ao largo por mim, eu não sou representativo, eu não sou significativo. Mas nada está tão plenamente consolidado que não possa ser alterado ali na frente e te capturar por essa legislação. Então, ao invés de você agir nesse aspecto de não buscar informação ou fingir, não, isso não vai me impactar, vá pelo outro caminho. Vá pelo caminho de se unir a quem tem uma situação parecida com a tua. Busque o teu consultor de imóveis, que já assessora na gestão dos teus imóveis, e pergunte para essa pessoa, o que essa reforma que vai acontecer a partir do ano que vem, e que vai ser efetiva lá na frente, ela já me impacta hoje? Eu tenho alguma coisa para fazer? Tenho que mudar o meu contrato? Procura a tua administradora, a tua imobiliária, assim, isso vai mudar para mim? Ou procura o teu contador. Eu tenho um contador que já gera as guias do imposto de renda lá do Carnê-Leão para mim todo mês. Conversa com ele e fala assim, o que vai me impactar? Eu tenho que me preocupar? Ou, no seguinte aspecto, talvez, será que não vale a pena eu mudar para uma pessoa jurídica? Vale a pena eu abrir uma administradora de bens? A hora é agora, né? Mesmo tendo só 2 imóveis, para mim vale a pena ou não vale a pena? O momento é agora em que as regras estão sendo construídas. Ou aquela pessoa que tem uma certa idade um pouco mais avançada, construiu um patrimônio grande e que não cogitou ainda fazer o seu veículo de sucessão, né, que é a holding patrimonial com fins sucessórios, talvez valha a pena agora sentar e olhar e falar assim, eu nunca me atentei, e pensar em morrer é sempre uma coisa ruim, né? Ninguém fica pensando nisso o tempo todo. Mas isso é uma atitude de você ser inteligente, de buscar uma informação para saber o quão urgente é a tomada de decisão em relação àquele assunto para você. Colocar a cabeça no buraco igual ao avestruz vai só dizer assim, não, isso não é para mim, não quer dizer que o trem não vá passar por cima do avestruz. Exatamente. Entendeu? E que você não vai pagar mais lá na frente, né? E que você agora não aconteceu nada com você, né? Mas daqui 2, 3, em 2033, né? Que é quando o valor máximo de tudo, como diz o outro, vai ser cobrado. Então, porque é uma projeção, né? Começa agora em 26 e vai até 33 essas alterações, né? Sim. 2033. Então, é uma coisa muito a longo prazo. Tem muita gente que não gosta disso, né? Sim, eu digo que, faço uma analogia, né, dessa reforma tributária, para quem às vezes tem poucos imóveis, é mais ou menos aquela mulher jovem que, né, o médico recomenda a ela que faça lá o seu exame de toque, o exame de mamas para saber se não tem um caroço, se não tem alguma situação, e fala para ela fazer isso periodicamente. E daqui a pouco, se você identificou que talvez seja o teu caso de procurar fazer um exame um pouco mais aprofundado, porque talvez seja o caso de fazer um diagnóstico um pouco mais aprofundado, no aspecto da legislação da reforma, faça a mesma coisa. Não, me parece que aqui, né, um carocinho pequeno, isso aqui não está me... Fala assim, não, vá atrás. Busque a pessoa que você conheça, se informe. Tem inúmeros, eu falo assim, só para a gente ter essa conversa, né? Eu fui procurar entender o que as pessoas estão conversando na internet, quais são as preocupações dela. E eu vi
que nos pelo menos 30 vídeos que eu vi, fora a lei e tudo mais, o conteúdo técnico digital, que a gente se aprofundou, a quantidade de gente procurando informações e a quantidade de gente apresentando informações também. E todos eles são unânimes em dizer: vá buscar o teu especialista, vá buscar alguém que conheça profundamente e que vá se interessar pelo teu caso. Porque tudo depende. Porque tudo depende. Depende de quantos imóveis você tem, depende da renda que você tem, depende o que você pretende fazer com aquele imóvel. Se está na pessoa física ou jurídica. Se está na física ou jurídica, depende da idade que você tem, se você quer legar isso para os teus filhos ou não quer legar isso para os teus filhos. Todas as respostas, sejam elas quais for, implicam em você sentar, estudar e conhecer um pouco mais. Minha sugestão? Se atualize. E eu acho que isso é para todo mundo, para quem tem um imóvel, como para quem tem já uma holding, a atualização e você ficar esperto no que pode acontecer para você lá na frente não se arrepender. Né? Então, assim, procurar, e a gente está aberto para isso também, né? Se alguém quiser nos contratar, a gente vai fazer todo um estudo, um levantamento, a gente faz em conjunto, separado, se precisar só do tributário, faz só do tributário, se precisar só da avaliação imobiliária, o que eu faço, o que eu não faço com o meu imóvel, eu faço. Eu acho que esse nosso ramo e esse nosso meio, que vamos dizer assim, que ele se interliga, né? Porque o meu se complementa. Muito se complementa. É uma coisa assim que você depende de mim, eu dependo de você, e muitas vezes não adianta eu querer vender, mas você vai ter que pagar um imposto. Então, não, mas eu tenho um imóvel, sabe? Eu acho que o mundo precisa desse tipo de parceria e de ajuda para a gente poder todo mundo sobreviver, né, a esses impostos, que eu acho que é isso que a gente precisa. Essa mudança e dar também uma informação completa para o cliente. Exatamente. Eu falo, meu conhecimento vai até um determinado limite, mas tem o outro especialista, tem aquele especialista no imóvel, o que fazer naquela determinada situação, e essa complementação de especialidades ajuda o cliente a estar plenamente... E o cliente tem que dar valor a isso, né? Porque muitas vezes, não, mas o meu contador já vai fazer. O Google responde. Né? A gente sabe disso, mas são... Ou agora não é o Google mais, né? Agora é o ChatGPT. O ChatGPT. Tá meio antigo, né? O ChatGPT responde. Mas o ChatGPT, ele responde... mais ou menos também. Porque ele não sabe de todas as informações, às vezes a fundo, né? E assim, o ChatGPT, às vezes a atualização de ontem da reforma tributária ainda não tá ali no ChatGPT, a gente nunca vai saber. É verdade. Mas beleza, mas muito obrigada pelo teu tempo em conversar com a gente para ajudar um pouquinho sobre... esse esclarecimento do que vai vir por aí, do que já está acontecendo, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade da gente sempre bater esse papo, e que é sempre engrandecedor. E eu acho que sempre que dois trocam ideias, né, a gente chega com uma ideia e sai com duas, né? Isso, sai renovado também, eu acredito, sabe? Eu acho que isso é muito bom. Obrigada. Obrigado a você.